Oi pessoal, mais um vídeo penal do nosso canal. Temos hoje o crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Então, artigo 168 do Código Penal, o crime é apropriação indébita. Então é um crime bastante fácil, é um crime também que protege o patrimônio, tal qual o furto, o estelionato, a extorsão, o roubo. E ele é um crime que tem algumas similitudes com o crime de furto e, obviamente, também diferenças. Então a primeira similitude é que ele é um crime patrimonial e a primeira diferença está no verbo, e o verbo aqui é apropriar-se. Apropriar-se quer dizer o quê? Passar a agir como dono, passar a agir como proprietário, ou seja, tomar aquilo como seu, ter a propriedade daquela questão. E aí temos a principal diferença talvez com o crime de roubo. Aqui no crime de apropriação indébita, sempre o sujeito ativo detém a posse ou a detenção da coisa de maneira lícita. Então o sujeito que pratica a apropriação indébita, ele recebe a coisa sempre de maneira lícita, ou seja, o bem lhe é entregue licitamente. E obviamente ele tem essa posse ou detenção de maneira o quê? Desvigiada. Então a coisa é entregue a ele, sobre os seus cuidados, sobre a sua posse ou detenção, de maneira desvigiada. Que coisa que é entregue a ele? Que coisa que é entregue a ele, gente? Coisa alheia móvel. Exatamente igual ao crime de furto. E aqui valem os mesmos comentários que fizemos nos vídeos lá do crime de furto. Coisa é algo que tem valor patrimonial, porque afinal de contas a apropriação indébita é um crime contra o patrimônio. Alheia é que pertence a terceiro. Imóvel é aquilo, né, que pode ser movido, que pode ser transportado daqui para ali. Vale também aqui no crime de apropriação indébita aquela questão ligada ao quê? Ao princípio da bagatela. Tá? Então nós temos a possibilidade, então, se a coisa que é apropriada tem valor irrisório, eu posso aplicar o quê? O princípio da bagatela. Para não ser repetitivo no canal, gente, eu remeto vocês, quem não conheceu o princípio da bagatela, por favor, assista lá o vídeo sobre o crime de furto, e lá nós temos lá a explicação completa sobre a bagatela, e a mesma questão, seja no furto ou na apropriação indébita, a aplicação da bagatela se dá da mesma forma. Então, por favor, quem não sabe o que é isso aqui, verifique lá o videozinho no canal lá do penal, sobre o crime de furto, onde tratamos sobre o princípio da bagatela. Há uma questão interessante no crime de apropriação indébita, e é uma questão doutrinária, acerca da possibilidade ou não da apropriação indébita do bem fungível. Então, bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro igual, por exemplo, dinheiro, por exemplo, sementes. Né? Então, o bem fungível, há uma questão doutrinária. Se há ou não há apropriação indébita de bem fungível. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso estado aqui, de Santa Catarina, conforme essa apelação que está aqui para vocês o número, é de que sim, é possível sim o bem fungível, a apropriação indébita de bem fungível. Este caso em especial são de duas moças que trabalhavam no caixa de uma lanchonete e elas então todos os dias pegavam um pouco daquele dinheiro que vinha no caixa. Então vejam, elas recebiam o dinheiro dos clientes, esse dinheiro ficava com elas de maneira desvigiada enquanto elas estavam no caixa e depois elas tinham que remeter esse dinheiro para quem? Para o proprietário do estabelecimento. Como elas não repassavam esse dinheiro e fizeram isso durante meses, eu tenho ali a figura do crime de apropriação indébita. Bom, opa, falhou aqui o slide. Quando é que se consuma esse crime, gente? No momento em que o sujeito passa a agir como dono. Então, por exemplo, eu empresto para alguém o meu carro, então essa pessoa que está com o meu carro está porque eu entreguei o carro a ela, portanto ele detém a posse lícita desse bem, e essa pessoa vende o meu carro para alguém e fica com o dinheiro para ela. O que ele fez quando ele vendeu o carro? Passou a agir como dono. E como ele age como dono, aí está consumado o crime de apropriação indébita. No caso daquele julgado que eu mostrei para vocês agora há pouquinho, quando é que consumava o crime? Quando as moças do caixa, ao invés de repassar o dinheiro ao proprietário, passavam a utilizar o dinheiro para elas, ou seja, agindo como dono. Há uma controvérsia doutrinária se é possível ou não a tentativa de apropriação indébita, tá? E aí uns dizem que sim, outros dizem que não. Por exemplo, no caso do meu carro, lá que eu falei que eu emprestei para alguém e a pessoa vendeu,
Quando a pessoa vai vender o carro, ele é impedido por alguém de fazer isso, aí eu teria então uma apropriação indébita tendo na forma tentada. Sujeito ativo, qualquer pessoa, né, que detenha a posse ou detenção do bem, e pessoa física, e sujeito passivo, qualquer pessoa física ou jurídica. Um cuidado muito importante aqui, tá, gente? Tem que tomar cuidado, porque se o sujeito ativo for um funcionário público e ele tenha recebido o bem em razão do cargo dele, eu não vou ter o artigo 168, e sim o artigo 312, o chamado peculato apropriação. Então, cuidado, se o sujeito ativo for funcionário público e ele recebeu aquele bem em razão da função que ele ocupa, e ele, claro, passa a agir como dono do bem, eu teria o crime de peculato apropriação, artigo 312 do Código Penal. Bom, então, gente, a principal diferença, então, entre a apropriação indébita e o furto é de que no furto eu pego a coisa para mim e eu nunca tive a posse lícita do bem. A posse sempre foi ilícita. Na apropriação indébita, eu tenho uma posse inicial lícita e quando passo a agir como dono, essa posse se torna ilícita e aí eu tenho o crime consumado. Eu poderia fazer uma figura de exemplificação ligado, por exemplo, a empréstimo de livros em biblioteca. Se eu pego um livro, boto embaixo da minha blusa e saio sem que ninguém perceba, isso é furto. Veja, eu subtraí para mim o livro e, portanto, eu tenho o crime de furto. Se eu vou na biblioteca lá, digito a minha senha lá, né, passo lá a senha do livro e pego o livro, esse livro me foi entregue de maneira lícita. Se eu não devolvo, em tese eu tenho o quê? A apropriação indébita. Uma ressalva importante, há quem sustente, no caso da biblioteca, como existe uma sanção, uma multa por não devolver o livro, eu não teria, em tese, a aplicação do direito penal, e sim uma questão ligada apenas ao direito civil. Tá? Há essa contestação importante a ser dita, há quem entenda assim, há quem entenda que mesmo assim haveria o crime. E por fim, gente, nós temos causas de aumento de pena na apropriação indébita no parágrafo 1º, em que a pena é aumentada de 1/3 quando o agente comete o crime, primeiro, em depósito necessário, artigo 647 do Código Civil. Segunda hipótese, na qualidade de tutor. Tutor é aquela pessoa que é nomeada pelo juiz, pelo juiz ou até por circunstâncias de parentesco, como por exemplo pai e mãe, para que gerem o patrimônio de um menor de idade. Curador, gente, é alguém nomeado pelo juiz que vai gerir o patrimônio de um maior de idade que seja incapaz. Síndico, vejam que a lei não está falando aqui em síndico, não síndico de prédios, né, não de condomínios, está falando sim do síndico de massa falida. O liquidatário, eu risquei, porque essa figura não existe mais, também não existe síndico, mas eu deixei o liquidatário aqui riscado. Inventariante é a pessoa, é o herdeiro, ou alguém nomeado pelo juiz, que vai administrar os bens do espólio até que se faça a divisão deles. Testamenteiro é aquele que gera o testamento. E depositário judicial é uma pessoa nomeada pelo juiz que não seja funcionário público para ter a posse para guardar algum tipo de bem por algum período. E por fim, também majora a pena se eu cometo o crime em razão de ofício. Ofício é a ideia de profissão, de profissões mais manuais, por exemplo, é um sapateiro, por exemplo, é uma costureira. Emprego é uma ideia de vínculo com algum tipo de pessoa jurídica, por exemplo, um professor de uma faculdade, um funcionário de uma empresa automobilística. E profissão, a ideia de que é algo mais intelectual, por exemplo, advogado, médico, contador. Então, qualquer que seja essas hipóteses aqui, a pena será majorada em 1/3 se o bem é recebido em razão disso aqui. Por exemplo, tu entregas o teu carro em uma lavação e os caras vendem o teu carro. Nós teríamos essa ideia aqui do inciso 3, por quê? Porque foi dado o veículo em razão aqui do ofício e esse sujeito vende, eu vou ter a pena aumentada em 1/3. Bom, para finalizar esse vídeo, gente, rapidamente aqui para finalizar o vídeo, a apropriação indébita é crime de ação penal pública incondicionada, tal qual falamos no furto. Eu entendo que pode haver uma contestação sobre isso em virtude da alteração que tivemos
no crime de estelionato, que passou a ser crime de ação penal pública condicionada. Como é um crime da mesma natureza, inclusive de pena menor que o estelionato, haverá uma contestação sobre isso para tentar tornar isso aqui também de ação condicionada, mas isso não chegou ainda nos tribunais superiores, temos que aguardar um pouquinho, por enquanto a ação é incondicionada. E como a pena dele é de 1 a 4 anos, ele possibilita, né, o tal do acordo de não persecução penal. O que é isso, professor? Há um vídeo no nosso canal lá chamado Acordo de Não Persecução Penal. Assistam e depois, se tiver dúvidas, nos mande aí. E também permite o quê? A suspensão condicional do processo, que é quando o promotor ingressa com a ação e ao mesmo tempo ele oferece para o agente criminoso condições para suspender o processo, que uma vez cumprida, extingue a punibilidade. Então, nos dois casos aqui, a punibilidade é extinta, ficando o sujeito primário e com bons antecedentes, só evitando, é claro, que nos próximos 5 anos ter direito novamente a esses benefícios. Certo, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo!